Agora nós passamos para a Minerita, com a palestra sobre o projeto eleito pelo júri do Prêmio de Excelência, Gestão da Perfuração com Tablets reduz custo por metro perfurado. Quem fará a apresentação são os autores Lúcio José da Silva, gerente de Geotecnia e Processos Minerais, e Evandro Luiz Leite, analista de Planejamento de Mina. Meninos, bem-vindos. Uma salva de palmas. Vai ser só você? Você é o? Evandro. Então, esse é o Evandro Luiz Leite, que é analista de Planejamento de Mina. Bom dia a todos. Meu nome é Evandro, eu sou engenheiro de Minas e atuo na área de perfuração e desmonte na Minerita. Estou representando o Lúcio aqui, que liderou esse projeto, mas ele não pôde estar presente. Então, nosso projeto, Gestão da Performance do Ferramental de Perfuração, vou apresentar um estudo que permitiu reduzir o custo de perfuração em 55%. Falar um pouquinho da Minerita. A Minerita é uma empresa mineradora de ferro, de capital privada, 100% brasileiro, que está em operação desde 1971, na mina Lagoa das Flores, localizada em Itatiaia Sul, Minas Gerais. A empresa basicamente realiza a lavra e o beneficiamento do minério de ferro, gerando os dois produtos, o Lump Ore e o Sinterfeed. Possui certificados ISO 9001 e 14001, gerando por organismo certificado internacional. E desde 2018, a Minerita instalou a planta de filtragem e hoje ela faz o empilhamento de rejeito a seco. O objetivo desse trabalho foi otimizar o custo específico com ferramentas de perfuração, especificamente BITs, através da implantação de software Mine Control da empresa FastMine, utilizado na gestão de frotas e acompanhamento dos dados em tempo real com auxílio de dashboards. Então, a primeira fase do nosso trabalho foi fazer o levantamento dos custos e identificar o que mais afeta no custo específico da perfuração. Então, a gente limitou essa análise à coluna bit, martelo e haste, e identificamos que o custo específico com bit representa cerca de 90,85% do custo específico total. Então, daí a justificativa de focar o nosso trabalho para otimizar o custo do bit. Posteriormente, a gente tem o objetivo de extrapolar, né, esse projeto de otimização para os outros acessórios da coluna de perfuração, como martelo, hastes, etc. Agora, a gente faz uma comparação como que era antes e após a melhoria. Então, antes da melhoria, todos os registros de dados de perfuração eles eram realizados de forma manual, né, com papel, caneta. Então, o operador ele tinha um RG, que ele completava ali manualmente mesmo, anotava os dados. Dados como a localização da praça de perfuração, a metragem perfurada, o bit utilizado, o litotipo em que estava ocorrendo a operação de perfuração, dentre outros. O armazenamento e o processamento das informações, né, era feito do papel para a planilha eletrônica, né, e essa análise era feita no próprio planilha para a gente chegar no resultado reais por metro, que é o que a gente interessa. Só que os principais problemas, né, nessa análise manual é a perda de informação ao longo do tempo, né? Então, era muito comum erros nas anotações e erros também na transcrição para a planilha. E, principalmente, também a falta de informação em tempo real. E, após as melhorias, então, atualmente, o registro das informações operacionais de perfuração ele é realizado de forma digital, por meio do hardware, tablets. Esses tablets estão instalados nas perfuratrizes e os próprios operadores eles apontam os códigos, né? Então, trocou bit, tem o código troca de bit, onde que está perfurando, o local, tudo isso é apontado no tablet que vai para o nosso banco de dados e a gente, na sala de gestão, a gente tem esses dados em tempo real. Aqui é só um exemplo do dashboard utilizado. Esses dados em tempo real para a gente na sala de gestão permite a gente tomar uma ação mais imediata, né? Então, a gente identificou que um bit está com a performance abaixo da média do esperado, a gente pode tomar, e aqui eu citei dois exemplos de ações. A primeira ação é ir a campo e alterar os parâmetros de perfuração. Então, a rotação e a percussão lá da perfuratriz.
porque, né, a gente tem muita variabilidade no depósito, então essas condições diferentes permitem a gente tomar essas ações. E também a questão de intervenção na fiação, né? Então, a gente identificou que o processo de fiação estava inadequado, a gente vai a campo, né, observar esse processo de fiação e propor melhorias. Aqui é só um exemplo, alguns exemplos, então, né, na primeira imagem, você tem um bit com um desgaste excessivo. A ação para isso seria a calibragem dos parâmetros de perfuração. Na segunda imagem, botões quebrados e arrancados, né? Então, a ação seria a calibragem dos parâmetros e também uma avaliação técnica junto ao fornecedor. Nessa terceira imagem, a gente tem um bit com a fiação incorreta, porque não preservou o que a gente chama coloquialmente de olho de gato, né? A gente pode perceber que está uma fiação triangular. Então, a ação seria treinar os operadores e sempre passar por processo de reciclagem. Então, né, nesse fluxograma, para resumir, a gente identificou em tempo real que uma bit estava abaixo da performance, a gente teve a ação imediata de ir a campo, treinar os operadores e, com o resultado, a gente tem uma melhora da performance. Nesse exemplo, a gente ilustra dois gráficos, que é a média perfurada por bit, por fornecedor, então o fornecedor A e o fornecedor B. A gente percebe nessa tabela que o fornecedor A ele tem um custo X e o fornecedor B ele tem 53% do custo do fornecedor A. E a gente também percebe uma melhora da metragem perfurada por bit, da média, né? Então, o fornecedor A perfurou ali 211 metros, ponto 14, e o fornecedor B, 250. É claro que o fornecedor B ele é muito mais em conta, né? O preço do bit é 53% do preço A, só que essa melhora no metro perfurado a gente obteve, a gente associa a essas tomadas de ações imediatas que foi possível principalmente por causa desse acompanhamento em tempo real e dessas informações chegarem para a gente ali na sala. E para fechar, a gente faz então uma comparação como que era o custo antes e após as melhorias. Então a gente percebe que antes o custo específico por bit era de R$ 38,32 e após as melhorias esse custo foi reduzido para 17,19. Isso representa uma redução de custo de 55%. Então, a gente pode concluir, né, que a adoção de práticas de gestão orientadas por dados, aliada à tecnologia das informações, permite o tratamento em tempo real, e isso é essencial para promover ganhos contínuos de produtividade e redução dos custos da mineração. Queria agradecer à Minerita, ao Lúcio, que não pôde estar presente, mas que liderou esse projeto, e a Fast2Mine, representada pelo Bruno, que é nossa parceira aí. Então, muito obrigado, e obrigado a todos os presentes e também à organização do evento.